Oi, gente, boa noite, tudo bem? Como é que estão as coisas por aí? Esse aqui é o vídeo da parte 2, tá? A gente vai falar de Dharma e de propósito. É bem importante a gente entender esse conceito, porque Dharma principalmente o Dharma, né? É algo que todo ser humano vem com essa questão para a Terra, para ser olhada, para ser cuidada, para ser tratada. Então, em algum momento da nossa vida, cedo ou tarde, a gente vai entrar em contato com esse Dharma. E aí eu faço muito a relação com o que minha mãe falava de destino, né? Às vezes pode falar, ah, é porque tá no destino, é o destino da pessoa, porque é a missão de vida, é mais ou menos isso, tá? Mas Dharma é aquilo que você veio fazer no mundo. Sabe, quando você chegou aqui, quando você foi encaminhada para essa missão, não sei nem se é uma missão, mas para essa fase aí da sua existência, né? Da existência que eu falo, como ser espiritual que é parte de um todo, né? Então a gente vem para cá com essa parte da nossa vida que a gente precisa olhar cedo ou tarde. Então, como no próprio texto que eu encaminhei para vocês, tem pessoas que têm ali a boa sorte, não sei, ou talvez o merecimento de encontrar o seu Dharma enquanto ainda é jovem. É claro que existe o livre-arbítrio, né? E aí a gente vai fazendo escolhas ao longo da nossa vida, mas vai chegar um momento que não vai ter jeito. A vida vai te colocar num lugar, ou pelo amor ou pela dor, e aí você vai olhar para a situação, vai precisar olhar para a situação, ou pelo amor e pela dor, ou pela dor, e aí você vai se encontrar com o seu Dharma. E aí eu tenho uma história que eu sempre que eu olho para isso, né, e eu vejo que foi a vida tentando me ajudar, que apesar de ser muito tímida, no meu mapa astral eu descobri que eu tenho uma comunicação no meu mapa, ela é muito forte, ela é muito presente. E aí pergunta assim, como que uma menina é tão tímida que tinha muita vergonha de falar, de se comunicar, ficava até chateada quando as pessoas me faziam elogios, quando eu era criança, quando eu era adolescente. Então eu era muito tímida, tinha muita vergonha para falar. Como que uma pessoa com essa questão tem a comunicação tão forte no mapa, né? E mesmo assim, eu escolhi fazer teatro, fazer as artes cênicas. E aí me formei em artes cênicas. Dá licença, mamãe tá gravando um Você não vídeo. falou que quando seu celular ia carregar 100%. Desculpa, tive uma interrupção aqui. Então, eu fui trabalhar nas artes cênicas e aí eu comecei a dar aula. E eu não gostei de dar aula. E eu pensei assim, ué, mas se eu tiver que dar aula, então eu não vou trabalhar com isso, porque eu não gosto de dar aula, eu não gosto de ensinar, eu não tinha paciência. E tudo bem, fui trabalhar no corporativo, o teatro foi sendo o meu hobby remunerado, sempre ali em segundo plano. Tive momentos ali que eu foquei no trabalho, fiquei um bom tempo trabalhando e vivendo disso, sendo paga, né, para trabalhar como atriz. E aí fui trabalhar no corporativo, né? Chegou um momento que eu falei, não, eu gosto de estabilidade, eu preciso de estabilidade, e fui trabalhar no corporativo. E no corporativo, me colocavam sempre para dar treinamento, quando chegava funcionário novo, né, para eu dar orientação, treinamento de vendas. E eu não tinha muita paciência para ensinar. Eu sabia para mim, mas eu não gostava de ensinar para os outros. Enfim, olha onde eu estou hoje. Hoje eu estou novamente ensinando, compartilhando conhecimento. Mas hoje eu olho e eu tenho muita paixão pelo que eu estudo, pelo que eu trabalho, e me sinto às vezes uma pessoa assim muito sortuda, né? Sortuda, entre aspas, porque eu faço e eu tenho a oportunidade de fazer aquilo que eu amo e ser paga por aquilo que eu amo fazer e que eu acredito, né? Porque foram coisas que eu fui experimentando na minha vida ao longo do tempo e aí, por uma história, né, não vou entrar aqui em detalhes, a vida foi me encaminhando para eu estar no lugar que eu estou hoje. Então, comunicar, dividir conhecimento, compartilhar conhecimento, ensinar, esse é o meu Dharma, né? E principalmente compartilhar e ensinar, falar da espiritualidade, de autoconhecimento e de autodesenvolvimento pessoal. Eu sei que é esse o assunto, porque desde muito cedo eu sempre me percebi sendo aquela pessoa
que estava ali ouvindo uma amiga, dando conselho, e alguém sempre estava me ouvindo, alguém sempre estava acreditando nas coisas que eu falava de alguma maneira. E aí, olhando para trás, eu tenho certeza de que esse é o meu Dharma. Então, é muito bom quando a gente encontra o nosso Dharma, porque a vida começa a ir por um caminho que é como se tudo fosse entrando no tal do flow, sabe? Que as coisas vão dando certo, as coisas vão acontecendo, as pessoas certas vão chegando e as coisas vão só melhorando cada vez mais, tá? E aí eu fiz essa introdução aqui e eu queria acompanhar o material que eu compartilhei com vocês. Grifei algumas coisas para eu não esquecer de falar. E aí eu trouxe aqui, né, que Dharma é um conceito muito rico e a palavra tem muitos significados. Mas o meu foco aqui é o Dharma como aquilo que precisa ser feito, essência e dever. O dever pode ser algo imposto, a essência não pode ser imposta. Dharma, portanto, é aquele dever que nasce de quem você realmente é e que dá ser da sua natureza. Então, todo mundo chega aqui nessa experiência como ser humano com um Dharma para cumprir. E como eu falei, a vida em algum momento ela vai te guiar para algum lugar para você poder cumprir o seu Dharma, porque está na sua essência, está na sua alma. E como eu falei, algumas pessoas têm essa boa sorte de encontrar o seu Dharma ainda enquanto muito jovem. Outras, né, vão passando por processos da vida, vão fazendo escolhas, mas essas escolhas também elas vão ajudando a te fortalecer para quando você encontrar, né, encontrar o seu Dharma, você entender qual é o seu Dharma, toda aquela experiência que você viveu lá atrás vai contribuir para o momento que você vive hoje. E eu falo isso por mim. Então, tudo que eu vivi lá atrás, trabalhei com teatro, com diferentes tipos de pessoas, trabalhei no corporativo, diferentes tipos de pessoas, dando treinamento, diferentes tipos de pessoas, trabalhei no aeroporto, um dos lugares mais desafiadores que eu já trabalhei na minha vida, diferentes tipos de pessoas, diferentes classes sociais, diferentes culturas, né? Tudo isso contribuiu para que o meu trabalho hoje seja mais rico, né? Porque eu fui conhecendo os tipos de pessoas, porque como atriz, por exemplo, a matéria-prima do ator é o ser humano, né? Então, muitas vezes eu precisei mergulhar no que é ser humano para entender alguns personagens que eu interpretei no tempo que eu atuava como atriz, né? Então, o Dharma é uma parte integral da natureza. Não há ser humano que não tenha o seu Dharma para cumprir. Eva, é possível a gente viver uma vida e não cumprir o nosso Dharma? É possível. Mas aí o que que acontece? Essas pessoas geralmente elas estão tão desconectadas de si, tão desconectada da sua essência, porque o Dharma é essência e dever, né? É aquilo que você precisa fazer. Sabe aquelas tarefas lá na sua lista você tem que dar um tique? É isso. Tá na sua essência e é o seu dever. Então, se alguém porventura não cumpre o seu Dharma, não encontra o seu Dharma, a pessoa ela vai estar completamente desconectada de si. E pode ser sim que venha as questões emocionais, inclusive mentais, né, levando a depressão, quadros de ansiedade e tudo que a gente conhece hoje em dia aí como problemas de saúde mental, tá? O Dharma é o chamado da sua vida, é a sua vocação, né? É aquilo que você tem vocação para fazer. E a vida ela vai te dar dicas de qual é a sua vocação, tá? Por mais que você não, mas imagina, isso aqui não é para mim. É sim. Olha só o que que você faz. Olha só como você se comporta, olha só os seus gostos, seu comportamento, suas atitudes, tá? E aí tem os dharmas lá, que eu trouxe esse texto para você, o meu professor, o Giridhari Das, não é que são os dharmas, tá? O dharma é uma coisa só, é a sua essência e dever. Mas eu acho legal a forma que ele distribui, porque digamos que você está no emprego que você não gosta. Ah, eu não gosto desse emprego, não é isso que eu quero fazer na minha vida, eu pretendo trocar de trabalho, mas aquele é o seu dharma, qual que é o dharma aqui do ocupacional? Esse é o seu Dharma ocupacional. É o que você está fazendo no momento. Então, cumpra o seu dever.
faça o seu melhor e se planeje, né, para fazer essa mudança, essa transformação aí que você deseja fazer na sua vida. Se naquele momento esse você sente no seu coração que não é aquele lugar que você está. Então, quando você está estudando, tem um exemplo no texto, que é o seu Dharma ocupacional. Você é um aluno, você é um estudante, então faça o melhor. Né? Então, independente da ocupação que você tem no momento, você faz o seu melhor, tá? Aí ele divide, né, no Dharma natural, que aí a gente tem lá na Gita que traz pra gente, que é comer, dormir e recrear. Então é importante, são coisas extremamente importantes na nossa vida, que traz bem. João, licença, vai lá. Então vamos dar continuidade. Aí tem os outros tipos de Dharma, que é o Dharma pessoal, né? Toda relação tem uma questão dármica aí, um dever, né, que a gente precisa cumprir naquele lugar, naquele papel. E uma das que ele traz aqui, que tem mais teor e valor dármico, é as relações de pai e filho, né? De ser mãe, de ser pai e de ser filho. Então, vocês podem perceber que ele divide os dharmas de maneira que a gente possa estar presente em qualquer situação que a gente esteja na nossa vida. Porque quando eu estou cumprindo ali o meu dharma ocupacional, o meu dharma vocacional, o meu dharma espiritual com presença, eu tenho a oportunidade de me perceber, de me conhecer e de estreitar mais ainda o laço com o meu dharma verdadeiro, né? Aquele não que existe o dharma falso, mas aquilo que eu vim para cumprir nesse mundo, né? Que dharma é aquilo que você veio para cumprir nesse mundo, tá? Bom, então fechando aqui Dharma, eu trago depois o conceito de propósito. Por que eu juntei os dois, né? Porque pode ser confundido às vezes, eu mesmo confundia, tá? Mas Dharma é a sua essência e dever, é aquilo que vem com você desde o momento que você nasce. E o propósito, ele pode ir mudando ao longo da nossa vida. Digamos que você entrou num trabalho novo e você tem um propósito dentro daquele lugar. Eu estou num país novo, eu tenho um propósito aqui nesse lugar. Eu estou num evento, eu tenho um propósito nesse evento. Então os propósitos mudam, né? Os propósitos eles podem mudar aí ao longo da nossa vida. O Dharma não muda, tá bom? Como a gente muda ao longo da nossa vida, por mais que a gente mude ali o nosso jeito de ser, o nosso jeito de pensar, o nosso comportamento, a nossa aparência. O nosso Dharma ele é imutável, tá? Ele não muda, é uma coisa só, é aquilo que veio com você. O propósito não, ele já pode ser alterado ao longo da vida, tá? E aí eu trouxe aqui que propósito é um sentimento profundo de significado e direção na vida. Sabe quando a pessoa pensa, fala assim, eu não sei qual que é o meu propósito, eu não sei o que eu quero. Opa, geralmente ela está se sentindo perdida na vida, não sabe que direção seguir, ou então tem muitas ideias, mas não consegue escolher uma, ou está desconectada de tudo e não sabe o que quer, está muito distante do seu Dharma, está muito distante de quem é na essência, né? E aí fica meio perdido. E aí entra o trabalho do autoconhecimento, né? Além do autoconhecimento, de se conectar com a própria espiritualidade. Porque para a gente desenvolver o nosso Dharma, de alguma maneira, a gente tem que se conectar ali com a nossa espiritualidade. Aí, Eva, então quer dizer que todo mundo que descobre o seu Dharma é uma pessoa espiritual? Nem sempre, tá, gente? Assim, uma coisa que eu venho descobrindo ao longo do tempo é que, assim, toda regra realmente tem a sua exceção, sabe? Então, são muitos fatores que precisam ser avaliados. Às vezes pode parecer que a pessoa não é alguém espiritual, mas ela tem uma mentalidade do eu dela, de construção dela tão construída, né? Tão bem construída, ela sabe tanto que direção que ela quer, porque sabe aquelas pessoas que olham para um lugar e falam, ela sabe exatamente o que ela quer, porque algo pulsa e vibra dentro dela e ela segue essa vibração. E ela vê aquilo como uma verdade e nada mais que dizem para ela
faz sentido ou pode atrapalhar ela ou pode desviar ela do caminho dela, tá? Então, tem pessoas que nem sempre são muito espirituais, mas são pessoas muito conectadas com o seu eu, né? Com a sua identidade, com o que quer e com seus objetivos, né? Então, elas seguem o caminho e acabam cumprindo, encontrando aí o seu Dharma. E cumprem mesmo o Dharma ao longo da vida. E claro, sempre buscar o equilíbrio. A vida espiritual é totalmente importante. Eu considero muito importante porque aqui a gente está para se desenvolver como ser humano, mas também como ser espiritual, né? E é o que a gente está fazendo aqui nesse projeto X, entendendo, né, a nossa essência para poder trabalhar e se autodesenvolver como ser humano, tá bom? Conhecimento é muito importante, mas como eu falo, colocado em prática ele é bem melhor, tá? Descobrir o seu propósito envolve uma jornada de autoconhecimento e reflexão. Exatamente isso. É refletir, às vezes buscar a ajuda de um profissional, de um terapeuta, de um mentor, de um consultor, o que quer que seja. Ajuda bastante, tá? Aí aqui, Dharma e propósito. Ambos se referem a viver de uma maneira que seja verdadeira para a própria essência e contribua positivamente para o mundo. Então, é quando você é fiel a quem você é, fiel às suas verdades, quando você é ético, né? Respeita os seus limites e respeita os seus valores, né? Então, a gente chega até um ponto, opa, esse aqui é o meu limite, porque a partir daqui eu vou estar desrespeitando os meus próprios valores. Quando você entende isso, você respeita o teu dharma, você segue no teu propósito, sem agredir ninguém, né? E sem atrapalhar ninguém, tá? Tanto o propósito quanto o Dharma envolve viver de acordo com a verdadeira natureza de uma pessoa. Exatamente, é o que a gente já falou. É estar conectado com quem você é, saber quem você é, para você seguir no teu Dharma. Eu tenho trabalhado, né, há alguns anos aí o autoconhecimento, mais de 10 anos eu posso dizer, né, quando eu entendo que eu comecei mesmo a buscar, questionar, a perguntar ali pelos meus 27, 28 anos, eu tô com 42 agora. Nossa, não, 14 anos, 15 anos. A gente sabe exatamente qual é o nosso Dharma, porque eu já me conheço a um ponto assim que eu não tenho nenhuma dúvida mesmo, de que esse é o meu caminho. E por mais que às vezes eu encontre dificuldades, eu tento encontrar outras maneiras de fazer o que eu faço, mas não deixar de fazer o que eu faço, sabe? Quando eu tô encontrando muita dificuldade de trabalho, às vezes assim, financeiro, eu vou falar, opa, eu tenho que achar outros meios de continuar fazendo o que eu faço. O que, que eu posso fazer de diferente? Tá bom? Mas porque eu tenho certeza que esse é o meu Dharma. E fui descobrir aí com 38 anos e tá tudo bem, tá? Então eu penso assim, gente, que o propósito é algo da matéria, sabe? Da vida humana. E o Dharma é algo da nossa essência, é da alma. É algo que você precisa para cumprir, para nutrir e abastecer e alimentar a sua alma, tá? Eu espero que tenha ficado claro. E agora a gente já tem conhecimento teórico a respeito disso, né? Claro que sempre dá para aprofundar nos temas. E eu trouxe lá as práticas, né? Cultivar estado de presença, sabe? Quanto mais você puder estar presente na sua própria vida, entender e olhar para você e observar suas sensações, os seus sentimentos, como você se comporta com determinadas situações, o dia que você está mais estranho, por que está acontecendo aquilo. Eu falo muito de escrever, né? Eu falo muito de fechar os olhos e respirar, e de dar aquela pausa ali, que às vezes de segundos, mas que nossa, olha isso. Nossa, olha como eu tô me sentindo aqui. Nossa, olha que isso aqui que eu fiz, eu tive esse resultado. Nossa, por que que isso aconteceu de tão bom? Provavelmente porque eu já tô fazendo isso daqui. Eu acredito que isso que eu tô fazendo é o que me trouxe isso hoje. Sabe? Você tá sempre dialogando com você. Você tá sempre em estado de reflexão, refletindo. Meu professor falava isso.
Todas as noites ele falou que ele tem uma poltrona no quarto dele antes de dormir, ele tem um horário, um hábito assim, ele senta na poltrona dele, pega ali uma meia taça de vinho e ele fica refletindo sobre o dia, sobre o que aconteceu. E eu sempre lembro disso, eu fico até imaginando ele lá fazendo isso. Eu falo, cara, que legal, né? E às vezes você não precisa sentar na tua poltrona, pegar uma taça de vinho e fazer isso. Você pode fazer ao longo do dia, né? As coisas vão acontecendo, vão surgindo e você vai dando aquelas pausas para ter tempo de pensar, refletir e associar o que está acontecendo, tá? E aí eu trouxe uma ferramenta muito legal. E assim, gente, eu confesso que eu não tenho um conhecimento profundo dela, mas eu acho que o que eu conheço dela, que já me ajudou, porque eu já fiz uma vez, um tempo atrás, eu conheci através de uma amiga, e aí eu pensei assim, cara, o que que eu poderia fazer mais aqui, né, para trazer para eles? E fui dando uma pesquisada nas minhas coisas, nos meus conteúdos, eu encontrei, eu falei, nossa, vai ser incrível. Eu fiz a minha, tá? Tá até aqui. Depois eu vou fazer uma fotinho e mandar para vocês darem uma olhada. Mas foi bem fácil fazer dessa vez. Quando eu fiz antes, eu tava trabalhando lá na empresa e, tipo, bateu, sabe? Até bateu e eu sei lá o que que aconteceu, eu não lembro muito bem. Mas aqui foi tão fluido fazer. Eu espero que vocês façam. Depois eu quero saber como foi. Se quiser ir dar depoimento aí lá no grupo, dá também. Sabe, de repente, o seu Ikigai, né, não é o que está acontecendo no momento atual. Mas lembra do seu Dharma ocupacional. Não importa o que você esteja fazendo agora, faz o seu melhor. Porque isso vai contribuir, né? Todo o conhecimento que você está adquirindo, todas as relações que você está criando nesse Dharma ocupacional, no que você está fazendo hoje, vai contribuir lá na frente. Pode ter certeza, certeza. Eu estou num projeto aqui de coordenação de um livro e eu estou aí trazendo algumas pessoas para esse livro, e é claro que eu estou indo atrás de pessoas assim, bem incríveis, que eu tenho certeza que são pessoas que gostariam de escrever, contar a sua história e tudo mais. E eu estou resgatando pessoas de trabalhos antigos que eu trabalhei e falo, nossa, tal pessoa vem na minha mente, aí eu vou lá, entro em contato e já tem uma galera assim. Então, todo mundo que passa pela sua vida vai contribuir de alguma maneira. Todo lugar por onde você passa, você vai deixar ali um pouquinho de você, porque é sempre uma troca, tá? A gente está recebendo a todo momento, mas a gente está entregando também, tá bom, gente? Então, só para a gente fechar aí essa semana 2 e a gente partir no próximo domingo para a semana 3, tá bom? Na sexta-feira eu vou enviar lá as impressões para vocês e qualquer coisa falem comigo. O vídeo ficou um pouquinho grande, eu fiz alguns cortes porque o João realmente atrapalhou aqui algumas vezes, peço desculpa para vocês, tá bom? Beijinho, gente.